A reunião está sendo gravada, vocês receberam aquele display. Eu vou compartilhar minha tela por completo, então vocês vão ver um pouquinho a bagunça, já peço desculpas por ela. E vocês provavelmente estão vendo agora na tela de vocês um slide grandão escrito Aspectos Psicométricos de Testes Neuropsicológicos. Confere? Sim? Sim. Maravilha. Eu começo agora, às 4 horas, vou tentar me encerrar por volta de 4h50, fazendo com que a gente tenha não apenas um tempo de trocas, em que eu falo um pouquinho mais para vocês, mas também um espaço de troca em que vocês podem falar livremente para a gente discutir sobre essa apresentação e sobre outras coisas. É uma apresentação, não é uma aula, então eu gostaria que vocês se sentissem super convidados também a interromper a hora que vocês achassem importante, interessante. Muitas vezes a gente tem uma dúvida que se a gente não interrompe na hora, no fim a gente acaba por esquecer. Então, por favor, fiquem completamente confortáveis se vocês precisarem fazer algum tipo de interrupção. Eu não vejo nenhum problema nisso, tá bom? Eu estou olhando aqui na minha tela do lado direito algumas coisinhas que são vocês, e eu quero começar dando uma mensagem importante. Eu fiquei muito pensando se eu falava isso antes da apresentação, antes de gravar essa nossa palestra, e poderia separar um aspecto mais pessoal de um aspecto um pouquinho mais profissional, ou se eu falava no meio da apresentação, de forma, inclusive, deixar isso gravado, deixar isso, de uma certa forma, mais público e até mesmo quase que eterno, né, na internet. A gente nunca sabe quando as pessoas vão olhar essas apresentações no futuro, né? E até mesmo nós, no futuro, a gente vai acabar, em algum momento, se deparando com essas coisas. Bom, na noite de ontem, eu tive uma notícia que foi muito impactante, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, então eu vou gastar pelo menos uns 5 minutinhos para falar sobre essa informação. Desde 2013, eu e um grupo grande, ninguém faz nada sozinho, nenhum homem é uma ilha, então desde 2013 a gente tenta, por vários mecanismos legislativos, administrativos e culturais, por exemplo, eu sou professor, fazer com que a psicologia brasileira seja um pouco transformada. A gente sempre entendeu, e eu estou essencialmente no olho do furacão, que a psicologia brasileira ela não se conecta muito bem com os órgãos que são chamados de representantes de classe do psicólogo brasileiro. Isso não necessariamente pode gerar um problema, mas certamente isso pode gerar uma distorção. Desde 2013, a gente tem uma iniciativa muito grande de tentar, em movimentos políticos, fazer com que psicólogos brasileiros tenham a oportunidade de escolher representantes que talvez sejam mais conectados à ideia central de uma psicologia mais científica, mais quantitativa, mais embasada no método. Em 2016, nós tivemos uma grata surpresa de conseguir ter um movimento em São Paulo, chamado Renovação da Psicologia, que foi o segundo colocado nas eleições naquele momento. E quem coordenou esse movimento todo, esse aqui na frente sou eu, que não fui eu, a pessoa que coordenou aquele movimento em 2016, ou talvez tenha sido um dos líderes, mas essencialmente a pessoa que esteve à frente, que conseguiu reunir 30 psicólogos, majoritariamente do trânsito, psicólogos jurídicos em São Paulo, foi essa pessoa que vocês estão vendo aqui do ladinho esquerdo, aquela de vocês. Esse é o Marcos Moral Berigo. Ele tem um filho, que é o Gabriel Berigo. Ele trabalha na psicologia do trânsito, pelo menos trabalhava na psicologia do trânsito, sempre muito atento, sempre muito sagaz em relação aos comentários. Eu lembro que ele queria fazer mestrado comigo à época, não estava nem terminando meu doutorado. Ele falou assim, algum dia eu vou fazer mestrado com você, porque eu acho que a avaliação que a gente faz na psicologia do trânsito é uma avaliação muito ineficiente. Ele estava fazendo mestrado em engenharia, tentando verificar se era possível avaliar a impulsividade de condutores a partir do pedal, de acelerar e frear os carros. Coisa interessante, uma ideia criativa, simples, mas extremamente criativa, não é? Ele apoiou tanto essa ideia da gente tentar fazer com que a psicologia brasileira tivesse maior conexão com aspectos científicos, que ele foi o líder de chapa de São Paulo em 2016. Olha só, ele se colocou à frente de um grande movimento, está aqui o Marcos, né? Junto com algumas outras pessoas, Ana Serra, por exemplo, que é uma das pessoas mais especializadas em terapia cognitivo-comportamental do Brasil, junto com o Conselho Regional de São Paulo. Então, em 2016, o Marcos foi o nosso líder em São Paulo, eu era o líder nacional naquele momento, e a gente tinha uma troca muito grande. Eu acho que vocês já perceberam que no nosso ambiente de trabalho a gente acaba fazendo não apenas colaboradores, mas famílias, pessoas que a gente quer muito bem para a nossa vida inteira. E, infelizmente, na noite de ontem, o Marcos veio a falecer por complicações em relação à sua saúde. A saúde dele já estava um pouco fragilizada, então, nos últimos anos, ele teve um problema. Ontem à noite, o Gabriel Berigo, que é o filho dele, me ligou, extremamente chateado, por motivos óbvios, comunicando o falecimento do pai. Ele pediu que eu prestasse uma pequena homenagem, que eu já faria de toda forma, porque o Marcos, definitivamente, é uma pessoa que não marcou apenas a minha vida, mas marcou também a psicologia de São Paulo, que é o maior colegiado de psicólogos brasileiros. Como todo mundo tinha pontos positivos, como todo mundo tinha pontos negativos,
mas eu gostaria de dedicar esse curso, essa minha apresentação ao Marcos, uma pessoa extremamente carinhosa, extrovertida, amante das artes, amante da boemia, uma pessoa que, na vida que teve, viveu muito bem. E lembrar a todos nós, né, um brinde à vida, um brinde ao futuro, que a gente possa estar ao lado de pessoas que a gente verdadeiramente ama e que verdadeiramente nos amem, que a gente possa entender que, em um determinado momento, a gente está aqui, em determinado momento, infelizmente, o que sobra da vida é só um sopro, como diz a Clarice Lispector, então que essa apresentação seja dedicada ao Marcos, mas essencialmente às boas lembranças que nós temos, não apenas dele, mas dos nossos amigos, das nossas famílias, daquelas pessoas que a gente tem ao nosso lado com muito carinho, tá bom? Espero não ter me emocionado muito, mas realmente foi uma notícia muito impactante para mim, essencialmente porque nesses momentos, eu lembro que eu estava até nos Estados Unidos depois, no meu doutorado, a gente tinha muito contato, justamente porque nada mais forte do que uma ideia que o seu tempo chegou. Nós tínhamos uma ideia muito próxima em relação a como pensar psicologia, como pensar ciência, em momentos diferentes, em realidades diferentes, mas essencialmente conectados no afeto, conectados no carinho, e a assinatura que ele deixa, não apenas na psicologia, mas na vida das outras pessoas, deve ser lembrada. Bom, é isso. Não gastei muito tempo de vocês, passei uma mensagem que realmente eu acredito. Torço para que a gente consiga se recuperar e que a família do Marcos encontre a paz nas boas lembranças que ele deixou durante a vida dele. Bom, antes também de fazer a apresentação mais formal, eu quero falar sobre o conflito de interesses. Eu acho que todo mundo que trabalha nessa área, em algum momento, tem conflito de interesses e tem que ser transparente, né? A transparência é uma das principais características que a pesquisa tem. Essencialmente, se a gente começar a desconfiar de um pensador, a gente coloca em xeque toda a construção que ele faz. É como se fosse um castelinho que, se a gente constrói diante de um terreno que ele é muito areoso, vai em algum momento cair. Ou se a gente constrói com carpas muito frágeis, basta um vento para que ele se derrube. Então, eu tenho que deixar meus conflitos de interesse da maneira mais clara possível para que vocês possam saber de onde eu falo, mas também quais são as possíveis colisões no meio do caminho. Eu coordeno o time de pesquisa da editora Nila Press, então eu sou um dos membros da Nila, fazendo essa coordenação há algum tempo. Essencialmente, os testes que são produzidos por essa editora em algum momento passaram também pela nossa equipe. Eu sou responsável técnico da VDC, que é a Valor do Conhecimento, aqui do Rio de Janeiro. Nós somos definitivamente a maior revenda de instrumentos psicológicos brasileiros e eu tenho uma remuneração por isso também. Da mesma forma que eu tenho, é pequeno, mas tenho também com a Nila. Eu faço parte da Nova, não é? Que é justamente uma empresa que é especializada em psicometria e estatística, com uma pós-graduação, com vários cursos, com vários eventos, então, naturalmente, eu também tenho uma pequena remuneração relacionada a estudo. Por um lado, esses conflitos de interesse podem ser pedras, não é? Nos nossos calcanhares. No entanto, por outro lado, permite que a gente possa desenvolver vários instrumentos, vários procedimentos, vários materiais para que as pessoas utilizem no dia a dia. Justamente por fazer parte da Nila Press, eu consegui publicar um livro que eu tenho um carinho enorme por ele. É definitivamente um livro que eu uso menos do que eu deveria usar, porque de tempos em tempos eu reparo que uma resposta que eu estava buscando já estava lá naquele livro há algum tempo, que é um livro chamado Conceitos e Análises Estatísticas com R e IASP. O termo R é um termo que quase ninguém entende, né? A gente acha que é uma letra, R é uma linguagem de programação, e IASP, a gente também pode falar JASP, é um programa baseado em R que nos auxilia bastante a fazer análise de dados. É um programa gratuito, eu super recomendo, e esse livro é um livro que eu tenho muito carinho, não apenas porque ele surgiu das aulas que eu sempre dei, de estatística, métodos quantitativos, psicometria. Na grande realidade, todas as minhas aulas são essencialmente as mesmas, só mudam o nome, não é? Então, das aulas que eu dei, que eu ainda dou, e também da minha cachorrinha, a Jolie, que eu tenho uma saudade enorme. Ela é a capa desse livrinho, ela sempre trabalhou junto comigo, tentando impedir que eu concluísse cada uma das páginas, cada uma das etapas. Então, definitivamente, esse livro demorou 5 anos para sair. Se não fosse a Jolie, teria saído em, sei lá, 6 meses. Algo nesse momento, algo nesse sentido. Então, está aqui um livro. Esse livro também ele é comercializado pela editora Nila Press. Eu posso falar que, no decorrer de 2 anos, eu ganhei R$ 30 nele. Foi muito. Então, se vocês quiserem o livro, basta mandar para mim por e-mail, que eu vou ter o maior prazer em te mandar esse livro sem o menor problema, como uma espécie de protesto em relação à Comissão de Direitos Autorais, tá bom? Vou seguir aqui a minha apresentação, senão vou ser desligado da Nila, da BBC, não é? Eu estou caminhando, honestamente, para esse ponto. Mas deixa eu começar dando um exemplo para vocês da maneira mais concreta. Eu sei que é muito difícil, no meio online, que a gente consiga ter uma interação maior, mas vocês podem responder pelo bate-papo, vocês podem responder levantando as mãozinhas, vocês podem responder intuitivamente para mim com os olhares, ou assinar a cabeça. Quem aqui já fez dieta? Eu posso falar que eu já, algumas vezes. Você já fez dieta, Luísa, também? Já.
Eu acho que não tem a pessoa que não tenha feito dieta na vida. Você já fez, Maria, dieta? Se falar que não, a gente desconfia, hein? A única dieta que eu fiz foi parar de comer chocolate e não consegui. Então, é assim que as dietas funcionam. Então, você está exatamente no caminho. É igual parar de fumar. Dizem que você tem que tentar pelo menos mais 7 vezes e depois você começa a talvez conseguir. Eu acho interessante o exemplo da dieta. Primeiro que é um exemplo muito concreto, muito associado ao nosso dia a dia, mas também muito lúdico, porque ele coloca em jogo duas condições, dois elementos que rapidamente se conectam. Reparem só, sempre quando a gente pensa em dieta, a gente pensa em uma riqueza de alimentos. Se a gente conversar com nutricionistas ou nutrólogos, né, são profissionais diferentes, eles vão falar das dietas das mais reais e possíveis, daquelas que definitivamente não vai conseguir fazer, né? Dieta do homem paleolítico. Não, não vai rolar. Definitivamente não vai rolar. Você não pode fazer isso, não pode. Tem que ser que nem na caverna. Definitivamente não dá rolar. Mas também a gente pensa em como verificar se a dieta está funcionando. E, naturalmente, existem várias formas, né? Tem uma que eu acho muito legal, que é você verificar se a dieta está funcionando pela calça. Aí você vê se a calça está mais apertada, se a calça está mais larga, e você começa a utilizar boicotes estratégicos. Você lava a calça, que ela fica mais apertadinha, ou você não lava a calça, ela fica mais solta. Ou você pega uma calça que você já sabe que ela é meio frágil, então naturalmente ela largou e fala, tá vendo? Essa calça aqui, que era apertada, ela está caindo. Quando na verdade é uma outra calça. Então, a gente começa a utilizar esses boicotes, todas as formas possíveis, né? Fica super feliz quando algum amigo fala assim, tipo, você está mais magro, né? Aí a pessoa fala assim, não, imagina, tô. Quando de fato que ele queria era apenas aquele reforço social. Mas quase sempre as pessoas vão e testam se a dieta está funcionando numa balança, também com várias estratégias, né? Vamos combinar. Se a balança der 59,999, a pessoa fala, bom, uns 50 quilos, definitivamente a dieta está funcionando. Então, quase sempre a gente conecta dois elementos. Um elemento que é a própria confecção dos pratos e um elemento que é muito mais numérico, é muito mais métrico. Eu gostaria que vocês concluíssem junto comigo uma conclusão que ela é muito particular, muito simples, mas muito pouco pensada na dieta, que se a balança tiver com problema, fica muito complicado avaliar a dieta. Se o display que a balança trouxer para a gente for um display distorcido, a gente não sabe se a dieta está funcionando ou não, se a balança está bem ou mal calibrada, e até mesmo a gente não sabe o quanto confiar se aquilo tudo que nós estamos fazendo está funcionando. Naturalmente, nesse exemplo da dieta, é fácil corrigir, né? O que mais tem por aí são balanças. Em mercados, em farmácias, a gente até pode comprar uma balança de super baratinho e verificar se está funcionando ou não, sem ficarmos neuróticos, não é? Porque quando a pessoa tem uma balança em casa, todo dia sobe na balança, você vê se está subindo, se está funcionando, se não está, e por aí vai. Mas a grande realidade é que é fácil verificar se a dieta está funcionando em função da balança. Agora, vamos transpor esse problema ou essa condição para a psicologia, mas essencialmente para a avaliação psicológica. Tem essa animação que eu já fiz há algum tempo, que eu acho que todos nós ou já fomos, ou seremos, ou conhecemos alguém que já passou por um processo de avaliação psicológica, seja num contexto mais que a gente chama compulsório, então eu quero ter CNH, CNH é a Carteira Nacional de Habilitação, em São Paulo o pessoal chama de carta. São Paulo tem umas coisas curiosas, né? Lá é carta, não é carteira, lá é semáforo, não é sinal. E se você chegar no mercado e pedir um biscoito, você pode ser preso, porque lá eles chamam de bolacha, ou seja, é definitivamente um local que tem que ter uma separação clara do Brasil, porque eles pensam de uma forma totalmente diferente, né? Meus amigos de São Paulo normalmente não gostam muito disso. Mas tudo bem. Então, eu acho que todos nós já passamos por uma avaliação psicológica, seja por uma avaliação mais compulsória, no contexto do trânsito, num contexto jurídico. A gente está lotado de processos associados à guarda, à responsabilidade tutela de crianças ou de idosos, seja porque fez uma avaliação neuropsicológica, que nós estamos vendo cotidianamente crescer no Brasil, ou seja por outros motivos. E, naturalmente, eu gostaria de dar para vocês um insight que aos pouquinhos eu fui tendo, essencialmente quando fui produzindo, não apenas instrumentos, mas também artigos, que é a seguinte: as conclusões que nós temos em neurociências, incluindo psicologia aqui dentro, dependem naturalmente dessas balanças, dependem naturalmente dos instrumentos psicológicos. Os instrumentos psicológicos são muito próximos à ideia de balança naquela dieta. Os instrumentos psicológicos, eles funcionam tentando, palavra grosseira, mas funcional, validar as conclusões que nós temos em relação às nossas pesquisas e até mesmo as coisas que nós sabemos sobre outras pessoas.
Eu quero trazer para vocês 3 para mostrar o quão importante é essa conclusão que eu tive recentemente, mas também o quanto isso permite que a gente possa trabalhar. Primeiro, tem um artigo de 2018, ou seja, esse artigo já é um artigo considerado mais antigo, né, já tem 5 anos, que nós fizemos uma pesquisa censitária. Pesquisa censitária são aquelas pesquisas feitas com todas as crianças ou todas as pessoas em determinado local. Então, pesquisa censitária no Brasil é o censo, que é super custoso, é super demorado, mas são dados tão importantes que eles são chamados de dados públicos ou dados oficiais. Essa é uma pesquisa que a gente teve um interesse em verificar se as crianças matriculadas em creches e pré-escolas, de fato, mas especialmente aquelas públicas, de fato estavam se desenvolvendo de acordo com o adequado. Isso veio a partir de de hipóteses concorrentes. Havia um conjunto de pensadores que achavam que não, que naturalmente as creches elas poderiam até mesmo prejudicar as crianças se elas não tivessem uma adequação em relação ao seu conteúdo. É como se, ao colocar o seu filho numa creche, para algumas pessoas, é como se você estivesse dando para ele um remédio ruim, todos os dias, e no decorrer de um certo tempo, da mesma forma que a água é mole, a pedra é dura, em algum momento essa pedra se quebra, em algum momento essa creche pode mesmo fazer mal à criança. Havia uma corrente que achava isso em função dos serviços públicos que o Brasil oferece, que a gente sabe que muitas vezes tem condições mais frágeis. Por outro lado, havia pessoas que falavam exatamente o contrário, que não, nada melhor do que você conseguir colocar o seu filho numa creche, porque essencialmente esses pensadores vêm majoritariamente da economia, que essencialmente o pai e a mãe podem voltar ao mercado de trabalho. E ao estarem novamente no mercado de trabalho, trazem mais retorno financeiro e podem prover essa criança, a família com mais recursos. Seja um recurso do tipo comida, seja um recurso do tipo livro, educação, cultura, conhecimento. Essas eram duas hipóteses concorrentes e os nossos trabalhos mostraram que, de fato, parece que creche faz bem. Matricular as crianças em creches públicas e pré-escolas, mesmo as públicas, para surpresa daquelas pessoas anteriores, parece que não prejudica em nada, muito pelo contrário. Essas crianças que estão matriculadas nesses ambientes conseguem adequadamente desenvolver seus marcadores sociais e emocionais, que são extremamente importantes. Agora, parem e pensem. Nós só tiramos isso porque nós utilizamos, naquele momento, um instrumento que poderia avaliar as características socioemocionais das crianças, que eu estou marcando para vocês de vermelho. De fato, a avaliação da performance da creche, desse ambiente de educação, só foi possível em função do instrumento. Olha o quanto isso é importante. Porque, novamente, não é? Se esse instrumento, tal como uma balança, gerar resultados distorcidos, essa minha conclusão está essencialmente distorcida. Não estou falando errada, mas essencialmente distorcida. Eu quero que vocês mantenham isso em mente. Uma outra coisa que nós fizemos, e nós estamos continuando a fazer esse trabalho, é justamente verificar características voltadas a sintomas de ansiedade e depressão. Eu não tenho dúvida, ninguém mais precisa me convencer, eu estou seguro, como nunca estive, que as piores condições de saúde são as condições psiquiátricas. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Se uma pessoa tem uma condição cardíaca, primeiro que ele sabe, quase sempre, a sociedade sabe, que um médico de antemão em qualquer postinho de saúde, pronto para te auxiliar, e, eventualmente, se buscar no Google e achar um bom site, também consegue saber um pouquinho sobre o que tem. Os sintomas são claros, os sintomas são clássicos, muito difundidos na mídia. Se eu tiver qualquer problema relacionado à minha pele, vocês vão ver na mesma hora, vocês vão falar, olha, busque um médico, busque um profissional que talvez você possa estar tendo algum problema um pouquinho maior. Agora, na maior parte das vezes, as condições psiquiátricas, elas são tidas ainda na sociedade com muito ceticismo, com muita suspeita, com muita negação. E aquelas pessoas acabam sendo vítimas por 2 ou até mesmo 3 vezes. A primeira vitimação que elas têm é da própria sociedade, que não entendem que ela tem uma condição clínica, acham que ela tem essencialmente um problema de caráter, um problema de moral, um problema relacionado aos seus costumes. Tudo bem, isso é muito ruim, mas pode piorar. Tem uma grande classe de profissionais, inclusive de saúde, que não entendem problemas psiquiátricos como problemas essencialmente importantes na vida da pessoa, médico/psicológicos, e acabam por negar esses problemas, ou seja, a pessoa é vitimada pela segunda vez. Tem um terceiro problema, que muitas vezes, quando a pessoa encontra a solução para aqueles problemas, essas soluções elas são meio que frágeis. Não necessariamente a pessoa busca um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico. A gente sabe o quanto de psicoterapias ou terapias que definitivamente não fazem bem, que até mesmo podem piorar
o caso das pessoas. E, essencialmente, muitas condições psiquiátricas, antigamente a gente chamava de ego distônicas. A pessoa não sabe que tem. E a pessoa, por sempre ter tido aquele comportamento durante a sua infância e adolescência, ela acha que aquele comportamento dela. Aquilo aí, naturalmente, não gera um problema para ela. Eu falei ego distônica e ego sintônica, perdão. Ou seja, eu sou bipolar. Descobri agora que eu sou bipolar, mas, pelo amor de Deus, isso está errado, né? Eu sempre fui assim. Então, não é possível que uma fruta caia a 300 metros da árvore. Não é possível que só agora eu tenha descoberto isso. Vocês entenderam, né? Ou seja, muitas vezes até mesmo a própria pessoa não percebe que ela tem uma condição, como se fosse uma nosognosia. Nesse sentido, isso daí tem uma outra evidência nossa, que durante a pandemia, cerca de 66% das pessoas que nós vimos, numa pesquisa que foi feita em parceria entre a PUC e a Universidade de Luxemburgo, indicavam sintomas de depressão severos, ou seja, depressão é uma condição muito associada à qualidade de vida, mas eminentemente relacionada a condições relacionadas ao passado. Minha vida não está boa, minha vida está ruim, eu não vejo futuro, eu estou vendo que eu estou piorando. Situações como essa. E, naturalmente, para a gente concluir que essas pessoas, elas apresentavam uma depressão muito elevada, novamente eu vou marcar na tela, só que agora eu vou marcar para vocês de amarelo, para ficar um pouquinho mais claro. Para a gente concluir isso, a gente utilizou escalas. Então, reparem só. Estão vendo? Então, novamente, né? E essa é uma pesquisa muito citada porque ela virou... Isso não é muito mérito, tá? Durante a pandemia isso aconteceu com muita frequência, mas ela virou uma daquelas headlines de jornal, sabe? Jornal Nacional, Jornal da Record. Pesquisadores, sei lá o quê, descobrem que o brasileiro está com muita depressão em função da pandemia e blá, 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 e por aí vai. E os números eles se perdem no decorrer das influências da mídia. No entanto, novamente, o ponto é isso está dependendo de uma escala e, naturalmente, de uma balança. Se essa escala está distorcida, essa balança não é confiável. Confiável é o termo amplo. E, finalmente, uma pesquisa que tem o maior carinho, uma pesquisa que eu fiz com uma motivação pessoal extremamente alta, de tentar verificar. Eu sempre tive uma hipótese. Na verdade, o pesquisador tem esses pensamentos que eles são meio disfuncionais no dia a dia, mas o pesquisador faz um total sentido. Durante todo o tempo, a gente sempre soube, e a gente fala isso sem o menor problema, que o principal preditor da memória é a atenção. Então, naturalmente, aquelas pessoas que prestam mais atenção em um determinado estímulo, memorizam mais. Só que eu sempre fui muito paquerado por essa hipótese, mas também pela inteligência. Essencialmente, um mecanismo de inteligência fluida. É como se eu desse uma aula falando, olha, atenção e memória são irmãs, mas eu sempre era meio paquerado por uma mãe de inteligência. Eu falava, mas se a pessoa não tiver uma boa inteligência, isso não vai funcionar muito bem. Então, na verdade, esse foi um artigo que, no início, eu fiquei muito cético com os resultados que eu mesmo obtive, mas depois eu falei, poxa, realmente, aquela paquera que eu tinha com inteligência faz sentido. Porque depois de uma série de mineração de dados, que é uma técnica de machine learning que a gente aplicou, a gente descobriu que, realmente, a atenção seletiva ela é um grande preditor da memória, como se fosse causa e consequência, em sentido amplo, mas também inteligência não verbal. E, claro, são todos muito próximos, mas tanto a atenção seletiva quanto a inteligência verbal são preditores da memória de curto prazo. Tá aí, aquela minha paquera fazia sentido. O que faz com que hoje, numa recomendação clínica que eu dou para estagiário, até mesmo para mim mesmo, porque definitivamente a gente está sempre aprendendo, se eu tiver que avaliar a memória de alguém, naturalmente eu foco a memória. Mas como num dominó, você empurra uma pedrinha, outras caem depois de um tempo, tem também que avaliar a atenção, tem também que avaliar a inteligência. Fazem parte de uma rede chamada rede nomológica em psicologia. Mas, novamente, eu quero que vocês tenham atenção em relação, agora eu vou colocar de rosinha, essa conclusão ela é integralmente baseada em testes. Integralmente. Testes psicológicos, classicamente chamados de testes objetivos ou testes psicométricos. Quando eu estudei, era chamado de testes objetivos. Novamente, se esses testes eles apresentam fragilidades, naturalmente, as minhas conclusões elas estão inadequadas. Olha só, não é? É uma coisa que eu costumo falar. A área que mais gera dor de cabeça no estudante de psicologia, que é a psicometria e estatística, é a área que gera maior frutos em relação à ciência psicológica. É quase que uma correlação inversa, não é? Porque, definitivamente, a área que a gente mais foge, ou pelo menos as pessoas mais fogem, são aquelas áreas que mais geram, pelo menos a forma particular que eu vejo, benefícios e retornos sociais.
E nisso nós fomos deparados com pelo menos 2 problemas. E eu acho que eu quero discorrer sobre esses 2 problemas, já caminhando para o meio da minha apresentação. E, novamente, como todo pesquisador que cada vez mais tem interesse numa área, sempre que o pesquisador tem um problema, ele escreve um artigo. É, naturalmente, o universo pesquisador. Tem um amigo meu, calandeiro, que ele fala, penso, então desista. Não tem aquele penso, logo existo, então penso, então desisto. É como se fosse justamente um mecanismo compensatório dos pesquisadores. A gente pensa, produz um artigo. Aí, definitivamente, esse artigo não é citado, mas a gente esquece, a gente vai para um outro problema, e pensa, produz um outro artigo, quando a gente vê, a gente está conversando entre pares, e quase ninguém se escuta. Mas esse é um artigo que é interessante, porque, de fato, é um artigo que eu me debrucei para tentar verificar os principais problemas das avaliações neuropsicológicas, mas, essencialmente, os 2 problemas que tocam classicamente quando a gente trabalha com neuropsicologia ou psicometria aplicada, que é uma limitação muito severa na compreensão dos aspectos psicométricos e estatísticos por parte dos profissionais, não falo nem por parte dos alunos, tá? E não se esqueça, se hoje você, aluno, está no seu último ano de faculdade, amanhã o pessoal vai te chamar de doutor, e você vai ser mais um player no mercado, entre outros concorrentes no mercado, e, naturalmente, você não vai ter com quem contar. Naquele momento, a cola não vai funcionar mais. Mas se você colou em psicometria, alguém te pergunta sobre tabela de normas, agora você vai ter uma dificuldade muito grande. Seja uma dificuldade explícita, o que é muito ruim, ou pelo menos eu acho que a nossa principal referência tem que ser a nossa moral, a nossa ética, a gente conseguir ter um dia em que a gente acredite que fez o bem e evitou o mal. Essencialmente acredito nisso. E um segundo ponto que a gente viu, que na verdade eu vi, não é? É que grande parte dos artigos utilizados no Brasil, os artigos não, desculpa, dos instrumentos utilizados no Brasil, foram desenvolvidos ou para CNH ou para fins organizacionais. É por isso que quase sempre o neuropsicólogo cai para trás quando alguém traz uma tabelinha colorida das escalas Vestre e fala assim, usa essa aí, manda ver. Quando, de fato, é essencialmente uma recomendação problemática, em que é muito difícil você transpor uma correção de um instrumento, essencialmente uma padronização de normas, para uma área tão distinta de criação, como o trânsito, por exemplo. E nisso me fez pensar, e hoje, quando eu penso em relação à psicometria, eu penso nas 5 principais fontes de evidência, ou o que buscar. Quando a gente pega um teste neuropsicológico ou psicológico, é mais ou menos o mesmo procedimento que nós temos ao fazer compras. Eu acho, bom, fim do ano, e eu sei que essa aqui pode ser vista no futuro, então pode ser que alguém veja isso pertinho do Natal, ou pode ser que alguém veja isso muito longe do Natal, mas certamente, quando a gente vai fazer compras de Natal, a gente quer uma coisa com qualidade, né? A gente pensa naquela roupa, será que vai durar mais? Será que vai durar menos? Tem vários indicadores. Mesma coisa para comida, mesma coisa quando a gente vai comprar um carro, mesma coisa quando a gente vai alugar um espaço, comprar um imóvel. A gente começa a verificar quais são aquelas evidências que esses instrumentos têm que me fazem confiar ou que me fazem desconfiar. Naturalmente, são 5 que eu vou quebrar em 3/4, que a gente sistematizou nesse artigo, como sempre todo pesquisador, quando pega uma questão para resolver, não resolve, mas escreve um artigo. Então, nós escrevemos esse artigo de 2020, mostrando as 5 principais fontes que a gente chama de fontes de evidências de validade. Super importantes em psicometria, essencialmente importantes quando a gente vai produzir um instrumento psicológico, mas da forma como eu vejo, angular quando a gente vai comprar um teste psicológico. A gente reparou que os nomes, muitas vezes, eles apenas apresentam encaixes. Nomes com encaixe me lembra muito uma discussão que eu tive com uma pessoa muito chata da engenharia, descendo. Então, na época eu morava em Copacabana, não sei se vocês têm esse desprazer, Copacabana é um bairro muito ruim de se morar, de se viver, de se habitar e de se passar. Mas, naturalmente, eu sou uma visão do contra, porque o Rio de Janeiro mora predominantemente Copacabana, e tem um metrô assim, muito, muito, muito profundo. Eu estava descendo com um rapaz nesse metrô, não lembro porque eu estava do lado dele, era um engenheiro. Eu falei, eu gosto desse metrô, só que ele é muito profundo. Isso é um problema, porque a gente tem que andar muito até chegar ao próprio metrô, e o cara foi ficando vermelho, foi ficando estressado. Eu falei, o que está acontecendo aí? Pô, você está falando o termo errado. Um cara estudioso como você. Eu falei, não, como assim o termo errado? Estou chamando Copacabana de Ipanema, o que está vendo? Ele falou, não é metrô. Metrô é um termo que as pessoas utilizam no dia a dia. O termo correto é trem subterrâneo, cara. E você sabe, né? Pessoas como essa são pessoas que se devem se afastar, são pessoas do mal, pessoas que normalmente em livros de qualidade são vilões,
São pessoas que morrem ao fim, mas definitivamente não é o herói que mata, né? Isso acontece de outras formas. Mas ele começou a falar, isso me lembra um pouco esse slide, por um motivo meio que distante. Essas palavras que vocês estão vendo, conteúdo teste, estrutura interna, processo de resposta, relação com outras variáveis e consequências, quase sempre em livros brasileiros são vistos como as 3 fontes de validade. Aqui no Brasil tem uma coisa legal, o pessoal chamou de Santíssima Trindade. Só no Brasil a gente consegue fazer umas coisas dessa, né? Que é a validade de conteúdo, a validade de construto, plugado também o conceito de fidedignidade e a validade de critério. Ou seja, se você conversar com um pesquisador mais novo, e eu me incluo nesse caso, apesar de não ser tão novo assim de idade, eu vou falar para você sobre as 5 grandes fontes. Se você conversar com os meus orientadores, doutorado no mestrado, eles vão falar, não. Isso é coisa moderna. O que vale mesmo são essas 3 validades: conteúdo, critério e construto. Definitivamente são 2 irmãos muito próximos, eles se conectam na maior parte do tempo, e essa conversa ela pode ser muito mais proveitosa, a gente, em vez de pensar em como dar nome às coisas, entender como as coisas funcionam. Eu vou começar a fazer um desafio para vocês, que quem falou no meu já sabe para onde vai, mas quem não for, eu gostaria que pensasse, tentasse escrever. Então, todo mundo utiliza o bate-papo, ou tirem o microfone, podem falar naturalmente, porque eu vou apresentar para vocês uma imagem, e o que vale é a primeira resposta que vier à sua mente. Beleza? Beleza, Mariane? Beleza, pessoal? O que vale é a primeira resposta que vier à sua mente. Quando você vê essa imagem, o que é isso aqui? Aqui, ó. Estou vendo aqui no bate-papo, as pessoas já estão respondendo. Janela, janela, mais janela, janela. Parece uma janela? Definitivamente eu também vejo uma janela, tá? Não vou parecer aquele cara do contra, não. E janela o quê, gente? Presta atenção. Eu detesto esse pessoal do contra, é muito chato, né? Nossa, essencialmente, o Karina é uma janela. No entanto, talvez esse procedimento de falar é uma janela tenha se dado pelo nosso contexto, por onde nós estamos. E, definitivamente, todos nós temos uma família, quer dizer, quase todos nós temos uma família, não é? Uma família viva, uma família com muito amor e carinho, e a gente já presenciou isso na nossa vida, ou na vida de outras pessoas, ou na televisão, tá? Tentando atingir todos os públicos possíveis. Que é, você está com a sua família, embaixo, numa sala, com uma janela ali atrás, falando, dependendo do mês do ano, sobre política, dependendo do mês do ano, sobre Páscoa, ou seja, coisas boas ou coisas ruins. Mas, no entanto, essa é uma evidência muito interessante da neurociência cognitiva. Uma evidência da década de 70, do Gregory e Gombrich. Eles apresentaram essencialmente essa mesma imagem, tá bom? Para pessoas que tanto moravam num contexto que a gente chama de contexto ocidental, eu sei que é um termo ruim, porque o contexto ocidental vale tudo, mas no contexto ocidental a gente entende como o Brasil está valendo, aqui dentro dos Estados Unidos, seja, pessoas que conhecem casa, pessoas que normalmente têm família, pessoas que eventualmente discutem numa sala, mas também pessoas do leste africano, quase no céu R, que por sua vez, naquele momento, não tinham essas mesmas condições, mas naturalmente família é quase que um bem universal. Enquanto aqui o pessoal falava janela, e pessoas numa sala, lá as pessoas falavam, bom, balde d'água, uma pessoa sentada embaixo de uma árvore. Reparem só, até mesmo as questões mais simples que dependem da nossa senso-percepção dependem de quem nós somos. Isso é uma coisa interessante, porque nós não vemos o mundo da forma como ele é, nós vemos o mundo da forma como nós somos. Isso é essencialmente importante porque talvez seja a primeiríssima coisa ao buscar um instrumento psicológico. Não tem uma outra mensagem a não ser essa, mas tenham muita dúvida, tenham muito receio e até mesmo tentem evitar sempre que possível, se você está lidando na sua frente com um instrumento psicológico que não tem estudos brasileiros. Que os itens não foram não apenas traduzidos, mas contextualizados. A gente sabe que algumas vezes traduzir não é tão difícil, por exemplo, I like soccer, traduz para eu gosto de futebol. Tudo bem, está valendo. Ok. Agora, I'd like to get my 5 o'clock tea. Eu gostaria de tomar o meu chá das 5. Não dá para traduzir isso. A cultura brasileira é refratária a esse tipo de comportamento. Você faz o que? Eu gosto de tomar um chopp de vez em quando, mas no sul é chimarrão. Então, não vai valer. Então, é essencialmente importante que a gente tenha muito interesse e que a gente não tenha um olhar apenas crítico, tipo, isso daqui a gente não utiliza no Brasil, então vamos jogar no fogo, como a gente fazia com as bruxas. Não é assim que funciona. Mas ter uma atenção muito importante. Aquele instrumento que eu estou, ele foi, esse termo,
é um termo que eu utilizo porque eu aprendi no meu doutorado, é um termo inadequado, incorreto, mas vocês vão guardar esse termo, eu tenho certeza, se ele foi tropicalizado. Tropicalizado só vale para o Brasil, não é? Essencialmente baixo do trópico, mas se esse instrumento ele foi tropicalizado. Por exemplo, eu lembro que na minha pesquisa de doutorado, a gente queria verificar justamente o desenvolvimento socioemocional de crianças. Crianças matriculadas em creches públicas, diferente das crianças americanas, não comem cookie, não comem biscoito. Isso é um alimento que não tem nas creches. Eles comem maçã. Não porque eles gostam, talvez, de maçã, porque é difícil gostar, né? Eu até gosto de maçã, mas definitivamente não é minha fruta de primeira escolha, não é minha comida de primeira escolha. Para criança, então, definitivamente não é mesmo. No entanto, por uma condição contextual, se a gente colocasse, a criança consegue comer um biscoito sozinha? A crecheira, o pai, a mãe, a pessoa que trabalha com ela, ia falar assim, não por um motivo óbvio, não tem um biscoito aqui. Agora, quando a gente coloca, a criança consegue comer a maçã sozinha? A pessoa fala assim, sim, consegue. Eu vejo direitinho, ó, tá vendo, ó, tá comendo a maçã. Então, naturalmente, a primeira coisa que a gente tem que olhar no instrumento é os itens foram produzidos no Brasil, ou se não, esses itens passaram por um processo de retrotradução? Definitivamente a primeiríssima coisa. A segunda coisa é o que a gente chama de estrutura interna, antigamente chamada de validade construto. A ideia por detrás de estrutura interna tem muito a ver com os comportamentos manifestos, aquela série de comportamentos que eu ou qualquer pessoa pode ver. Intuitivamente, a gente pensa que a criança seguir regras, fazer o que você pede, tentar machucar outras crianças, se acalmar sozinha, aguardar a sua vez quando está brincando, tem a ver com competências socioemocionais. A gente pensa, olha, não tem a ver com linguagem, não tem a ver com atenção, tem a ver um pouquinho mais com obediência, tem a ver um pouquinho mais com regulação emocional, com controle inibitório, que ainda há pouco a gente falou sobre. Ou seja, essa classe de comportamentos são manifestas, tem a ver com uma série de estruturas como se fosse um iceberg, que a gente não está vendo, elas existem, elas, por não vermos, nós chamamos latentes, a gente precisa descobrir quais que são. Definitivamente, se você tiver um instrumento psicológico na sua frente, você tem que buscar um procedimento chamado análise fatorial, seja exploratória, seja confirmatória. Porque mesmo as coisas que parecem muito simples, e nada mais difícil do que a simplicidade, muitas vezes nos surpreendem. Por exemplo, a criança se machuca, segue ordens, consegue se acalmar sozinha, podem ser competências relacionadas a habilidades sociais e emocionais conectadas, ou seja, habilidades mais sociais do tipo brinca com outras crianças, habilidades mais emocionais do tipo se acalma sozinho, da mesma forma que podem ser relacionadas a 7 habilidades diferentes, não necessariamente apenas sociais e emocionais. Por exemplo, a criança brinca com outras crianças, habilidade de interação. Agora, a criança vai ao banheiro sozinha? Autonomia. Então, reparem só, quando a gente começa a trabalhar com análises fatoriais, a gente começa a verificar quais são aquelas variáveis psicológicas que nós estamos trabalhando. E uma coisa muito importante que a gente não percebe a beleza no momento que isso é apresentado para a gente percebe a beleza depois. Se eu tenho um instrumento que avalia, termo genérico, 2 dimensões, eu vou ter um resultado para uma dimensão social, um resultado para uma dimensão emocional. 2 resultados da mesma criança. Como se fosse um teste de inteligência que eu tenho vários subtestes. Olha, índice de memória operacional, índice de velocidade de processamento. Tudo bem, eles geram um indicador só, que a gente chama de QI, mas eles são originalmente distintos. 2, 3, 4, 7, por exemplo. Isso é extremamente importante. Nós temos um trabalho publicado agora, normalmente pesquisadores publicam trabalhos, em que a gente viu que é possível você verificar competências sociais e emocionais, tanto como 2 elementos distintos, separados, mas também como um grande elemento. E se for um grande elemento socioemocional, será que crianças portadoras de autismo têm fragilidades socioemocionais em quais habilidades comportamentais? Vocês entendem que muda a pergunta? Muda essencialmente a pergunta. Então, é isso que vocês devem olhar, essencialmente, se vocês, em algum momento, tiverem na sua frente, forem utilizar um instrumento psicológico, neuropsicológico. Esse instrumento passou por um processo de análise fatorial? Se sim, começa a ficar feliz, e claro, eu posso questionar a técnica em algum momento, se não, mais uma suspeita, mais uma possível crítica. Um terceiro ponto, que eu acho um dos pontos mais importantes e mais polêmicos também.
Para apresentar esse ponto, quero novamente falar com vocês sobre a relação com outras variáveis. Bom, na minha época, as pessoas que faziam isso, elas iam presas. Naturalmente, tinha um policial especializado nesse tipo de crime. Alguém que gosta de queijo com goiabada? Vocês podem responder no microfone, vocês podem responder no bate-papo. Vocês gostam de queijo com goiabada? Aqui eu estou vendo as respostas aparecendo. Sejam respostas públicas, a Tatiana está se expondo, delícia, adoro. Sejam as respostas mais individuais, do tipo, olha, é bom. A grande realidade, que queijo... A Luísa falou que não, eu também não gosto muito. A grande realidade é que queijo com goiabada, sem dúvida, ela guarda intuitivamente uma condição de psicometria que ela é muito clássica, de relacionamento com outras variáveis, antigamente chamada de validade de critério. Bom, são dois elementos diferentes. Uma coisa é queijo, outra é goiabada. E só se a gente estiver meio alcoolizado, a gente não reconhece qual é qual, né? No dia a dia, queijo é queijo, goiabada é goiabada, dá para juntar, não dá para juntar. E métodos de correlação geram resultados numéricos para quanto esses dois elementos são próximos. É possível, como a Tatiane falou, nossa, eu adoro. Então, se você gosta de queijo com goiabada, se você acha que essas duas coisas são tipo uma coisa só, tipo namoro de primeiro mês, né? É uma coisa só, a correlação vai dar mais um. Ou um, não é? Agora, você pode ter um perfil mais próximo do meu, do tipo, não, queijo com goiabada não vai rolar. Definitivamente é algo que eu não gosto. Uma vai para uma direção, outra vai para outra. Menos um. Métodos correlacionais, por via de regra, geram resultados que estão nesse intervalo. Menos um, são inversamente associados, uma vai para cima, outra vai para baixo. Mais um, queijo com goiabada, para quem gosta, elas vão exatamente na mesma direção. Ou quando são eventos independentes, uma acontece, a outra acontece, elas não se conectam, ou seja, o acontecimento de um não se relaciona com o acontecimento de outro, é o zero. Com isso, só para que vocês possam entender os 4 numerozinhos que eu vou botar na tela de vocês. Esses 4 numerozinhos são importantes porque eles vão apresentar as correlações. Reparem só, nós temos 4 gráficos aqui e nós temos um teste que foi desenvolvido pela gente da Miller, um teste chamado Matrizes de Inteligência Geral. Pouca gente sabe, esse teste é formado por 28 figuras, então tem imagens de todas as formas. E no início desse teste, o nome original era figuras 28, porque 28 itens, figuras que têm várias figuras. A gente estava conversando, poxa, o termo figuras é um termo legal, é intuitivo, mas se conecta pouco com inteligência. E se conecta muito mais com testes ou instrumentos. Teste é um péssimo termo para isso, mas vai fazer sentido. Instrumentos projetivos. Talvez no dia a dia as pessoas, quando escutarem esse termo, figuras, talvez digam, é um instrumento projetivo, em vez de é um teste de inteligência. Aí virou matrizes de inteligência geral, NV, não verbal. E, naturalmente, eu acho que esse é o terceiro grande argumento que a gente deve ver sempre que a gente pegar um instrumento psicológico ou neuropsicológico. É o quanto esse instrumento, no decorrer da sua história, foi testado com outras pessoas. E quanto outras pessoas não responderam apenas a esse instrumento, mas a 2 ou mais. Por que eu estou falando isso? Reparem só, agora eu vou indicar para vocês com uma letrinha que ela vai desaparecer ao longo da minha escrita. Aqui nós temos o resultado do MIG. Aqui nós temos o resultado do R1. Essas duas medidas foram feitas na mesma pessoa e nós temos, naturalmente, 2 resultados. E nós fizemos isso em muitas pessoas, não é? Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, é como se na nossa coluna do Excel tivesse MIG, e vários resultados descendo nas linhas, R1 e vários resultados descendo nas linhas, e nós vemos que eles são correlacionados em 0,5. Ou seja, pessoas que têm um bom resultado no MIG costumam ter um bom resultado no R1. Pessoas que têm um resultado baixo no MIG costumam ter um resultado baixo no R1 e, naturalmente, como não é 1, é 0,5, existe toda uma classe de pessoas que, reparem só, tiveram resultados ruins no R1, mas tiveram resultados dispersos no MIG, desde maiores até menores. Mas já começou a dar para a gente uma certa felicidade. Porque para e pensa, eu não posso ter 2 instrumentos diferentes tendo um resultado igual a 1. Não vai fazer o menor sentido, senão eles são iguais. Da mesma forma, eu não posso ter 2 instrumentos que foram desenvolvidos para avaliar aspectos não verbais da inteligência sem nenhuma correlação. Então, quando a gente percebe que a correlação foi igual a 0,5, nós ficamos felizes. Nós falamos, poxa, era isso que a gente estava querendo. Da mesma forma, quando a gente descobre que o raciocínio matricial do beta
Repara, novamente, aqui é o MIG, foi 0,76, 0,8, não é? Mesma coisa, do TRAP, 0,7. E mesmo a parte que ela é mais indiretamente associada a essa parte não verbal da inteligência, mas essencialmente visoespacial, que é como o MIG se forma, por matrizes, uma correlação de 0,3. Isso começou a dar para a gente uma segurança em que, olha só o que eu vou falar agora. Primeiro que tanto o MIG quanto outros instrumentos de inteligência parecem gerar resultados próximos. Depois, que o resultado de um pode ser preditivo em outro, que é muito importante, mas essencialmente também um ganho clínico. Se uma pessoa tiver sido avaliada com beta-3, numa avaliação inicial, se ela precisar ser retestada, por qualquer que seja o motivo, talvez agora a gente possa fazer o MIG. São duas medidas diferentes, essencialmente próximas, mas não exatamente iguais, e que podem ser utilizadas nesse contexto. E isso faz com que a gente tenha uma segurança maior de uso também do MIG. E, finalmente, eu acho que o quarto grande ponto que eu gostaria de sempre olhar, sempre indicar a vocês a olhar um instrumento psicológico, um livro psicológico, é muito relacionado com esse quadro, Tarsila do Amaral. Acho que vocês já viram esse quadro, seja em alguma aula do colégio, seja em alguma exposição. A Tarsila do Amaral é uma das pessoas que traz o modernismo para o Brasil, se não me engano, na semana de 1920, 21, sempre me falta um pouquinho a data. Mas esse quadro é um quadro muito classicamente utilizado, né? Muitas vezes para ilustrar a diversidade do Brasil. E, naturalmente, no Brasil nós temos pessoas brancas, pretas, altas e baixas, pessoas que falam biscoito, pessoas que falam bolacha, pessoas que estão nos mais diferentes locais e que muitas vezes são avaliadas com o mesmo teste. Não tem problema, desde que a gente tenha tabelas específicas de comparação conectadas com as características dessas pessoas, o que não é verdade no Brasil. Definitivamente não é verdade no Brasil, por condições que são historicamente, classicamente conhecidas pelo pesquisador brasileiro. Avaliar pessoas da PUC é fácil, meus alunos conseguem da noite para o dia 100 pessoas. Se eu falar isso, eles vão querer me matar. Avaliar pessoas no norte é muito mais difícil, por uma relação muito simples de escassez de profissional ali, e muitas vezes de uma ausência de conexão, até hoje, que nós temos com universidades do norte. Claro, está sendo resolvida, mas, naturalmente, quando a gente pensa numa tabela de normas, seria muito pouco produtivo, apesar de muitas vezes nós fazermos, avaliar alguém que nasceu em Manaus, uma tabela que foi desenvolvida no Rio Grande do Sul. Bem, eu não posso avaliá-las se eu não tiver uma tabela compatível com elas. Mas se eu não tiver uma tabela compatível com ela, eu vou fazer o máximo possível para avaliá-las da forma como eu tenho, entendendo essas limitações. Eu acho que isso também gera o que a gente chama de consequências da testagem. Testes psicológicos não são apenas importantes para a ciência, como eu mostrei para vocês nos nossos artigos, né? Falando sobre condições relacionadas à pandemia, falando sobre condições associadas à inteligência e memória, ou até mesmo condições associadas a creches e pré-escolas públicas. Mas eles são importantíssimos para a avaliação do dia a dia que as pessoas fazem em recursos humanos, em carteira nacional de habilitação, em contextos médicos para internação psiquiátrica ou hospitalar, em contextos compulsórios para porte e manuseio de arma de fogo. E, naturalmente, se eu não consigo comparar as pessoas da maneira mais justa possível, e justiça na forma de pensar de um cara da bioestatística é medida, eu vou começar a ter problema. Então, isso daqui, tudo do lado direito, a gente pode brevemente tentar pegar isso aqui. Se eu for olhar um teste psicológico, ele tem que ter uma tabela de normas. Essa tabela de normas, naturalmente, ela pode se quebrar em tabelas de normas com média, desvio, que vai permitir que eu calcule scores como Z e T-score, ou tabelas com somatórios, frequências, que permitem que eu calcule percentis. Uma coisa importante também, estanino externo. Por exemplo, quando a gente desenvolveu o MIG, nós tivemos a atenção em tentar gerar também uma tabela de QI. Essa tabela de QI é o termo vulgar. O termo correto é score padrão normalizado. Porque, por via de regra, quando uma pessoa faz um instrumento de inteligência, ela sempre pergunta o QI dela. É um termo tão classicamente utilizado, apesar de incorreto, que a gente entende quando a pessoa fala teste de QI. A gente sabe que não é teste de QI, porque QI é uma medida. Não é um teste, como se falasse teste de centímetro, teste de quilo. É claro que a gente não vai ser como o cara do trem subterrâneo, né? Perder amigos. A gente entende, a gente conversa, mas sabendo que as pessoas, ao comprarem um MIG, elas iam querer falar sobre inteligência e, naturalmente, iam pegar a tabela colorida do VAIS, não, vamos desenvolver a tabela normativa brasileira. Um score padrão normativo brasileiro,
conectado nos resultados do MIG. Vocês entenderam, né? Ou seja, tentando oferecer para o psicólogo que está na ponta uma segurança de uso. Porque isso, da forma como eu vejo, quem trabalha com avaliação psicológica, ele trabalha numa área que é fundamental e que não tem call center nem recall. Por exemplo, você compra um carro, esse carro pode dar um problema, e às vezes dá, você vê na televisão, você escuta no rádio do carro, você vê na internet, no Instagram, que tal montadora está fazendo um recall, em que você leva o seu carro de volta e eles consertam porque eles detectaram um pequeno problema. Bem, a gente não gosta, mas faz parte. Agora, pare e pensa o prejuízo que é alguém chegar para você e falar, bom, você é limítrofe, ou você tem deficiência ou déficit intelectual. E passa-se uma semana, você diz, não é que eu me enganei? Volta para cá que eu vou fazer o recall. Então, aquilo que eu falei, vamos ignorar, não é nada disso, é exatamente o contrário. Vocês entendem? Isso não existe em psicologia. Em psicologia é mão única. Se você dá um diagnóstico errado, claro que por mais que você tente consertar depois, o prejuízo já está feito. Você pode tentar, como terra arrasada, diminuir o prejuízo, mas o prejuízo está feito. Estou quase me encerrando, eu resolvi colocar aqui uma tabelinha, de forma que vocês possam ver esses 4 principais argumentos. Então, sempre que vocês pegarem um instrumento psicológico, busquem sobre qualquer coisa relacionada à validade de conteúdo, mas essencialmente indicadores numéricos sobre validade de conteúdo. Busquem análise fatorial exploratória, mesmo que você não entenda nada disso. Busca lá, efeito uma análise fatorial exploratória. Isso te dá uma segurança. Olha, eu não entendo nada de elevador. Mas se entrar no elevador novo, tiver lá, esse elevador tem 10 cabos de suporte, pô, vou ficar muito mais feliz. Falar, cair não vai. E se cair, tem esses cabos aqui que eu experimento. Tem 10, né? Os 10 não vão arrebentar de uma vez só. Eu sou um cara leve, até meio vai. Se entrar alguém que a gente já começa a ficar com mais medo, já empurra o carro não entrar. Mas busquem essas palavrinhas. Análise fatorial exploratória. Busquem correlação entre medidas díspares e busquem tabelas de normas. Estou usando um teste, não tem nada disso. Devo parar de usar? Não. Mas saiba que isso é uma fonte complementar, como ainda há pouco nós falamos. Saiba que isso pode ser utilizado, mas com certa ressalva. Agora, definitivamente, irrefutável esse argumento, fazer uma avaliação neuropsicológica apenas com os testes que nós temos disponíveis é uma tarefa que quem conseguir, o disco voador do Independence Day chega, rouba o presidente e leva para o local dele. É muito difícil. No entanto, a gente tem que ter o bom senso. O bom senso é uma coisa importante para que a gente consiga saber quais são as evidências fundamentais que estão na lei e quais são aquelas evidências que são complementares, são colaterais, são aquelas fontes que nós podemos utilizar com certas restrições. Uma coisa muito importante, nós sempre tivemos interesse em saber quais são as possíveis limitações dos trabalhos que nós temos disponíveis aqui no Brasil, mas em vez de criticar, o fulano de tal fez uma coisa errada ali, o fulano de tal fez uma coisa errada acolá, em vez de oferecer para as pessoas uma crítica, que eu acho que a crítica muitas vezes mais destrói do que constrói, mais prejudica do que facilita, e eu acho que fala essencialmente do quem está falando sobre qualquer outra coisa, né? Quem critica originalmente a si próprio. Então, a gente sempre teve o trabalho de fazer uma pesquisa que a gente chama de Research and Development, que é pesquisa e desenvolvimento, se não me engano, aqui no Brasil. Então, na Nilo, nós já desenvolvemos 4 testes, todos preocupados essencialmente com essas métricas, preocupados com os estímulos e se eles se conectam direitinho no que a gente precisa, preocupado na relação com outras variáveis, preocupado em possíveis análises psicométricas mais robustas, com tabelas de normas que possam concatenar direitinho a realidade brasileira. Eu acho que isso tem dado para a Nilo não apenas uma vantagem muito grande, um privilégio muito grande, mas também um desafio, né, que é uma equipe muito pequenininha, que tem trabalhado intensamente para conseguir oferecer para a sociedade instrumentos melhores. Eu tenho aqui algumas conclusões, já caminho agora para encerrar mesmo. Bom, eu acho que as conclusões elas passam essencialmente por aqui. Eu acho muito mais importante a gente, em vez de criticar qualquer que seja um instrumento psicológico, mesmo aqueles que já vêm para ser criticados, né, tipo piada pronta, querem saber que, como qualquer medida, como qualquer instrumento, como qualquer ferramenta, pontos positivos e pontos negativos. A qualidade do instrumento em psicometria, ela não é do tipo tudo ou nada, tipo luz, acendo e apago aqui na sala, não funciona assim, é uma medida contínua, como antigamente aquele dimmer de luz, não sei se vocês lembram disso, que você vai subindo e ele aumenta um pouquinho mais a luz, você vai descendo, ele diminui um pouquinho mais a luz, se diminuir um pouquinho a luz, botar uma música eletrônica, trazer
uma voz que vai aparecer rave, boate. Se aumentar muito a luz, botar um livro, vai aparecer biblioteca. Então, é uma coisa mais contínua. Uma coisa muito importante, esses 5 estudos são sempre muito recomendados. Mais do que ninguém, eu estou sabendo, estou acompanhando isso há pelo menos uns 6 anos, da grande turbulência legislativa que a psicologia se enfiou e, infelizmente, não conseguiu sair de uma maneira positiva. Hoje, qualquer pessoa consegue comprar um instrumento psicológico. A gente não pode achar isso com ingenuidade. Tem uma ingenuidade muito grande na área, falando, mas não tem problema, porque a boa avaliação vai continuar sendo boa avaliação. Isso é quase como uma dissonância cognitiva, né? E, essencialmente, se esquece que cerca de 90% da avaliação brasileira feita é uma avaliação compulsória. Ou seja, naturalmente, a maior parte da avaliação, quando é feita, ela é feita porque uma pessoa na condição de candidata, mas não de paciente ou cliente, foi, entre aspas, obrigada a fazer um procedimento de avaliação. E é essencialmente perigoso se essa pessoa tiver acesso ao gabarito antes mesmo da prova. Pare e pense que em pouco tempo a gente não vai saber se a pessoa que está portando uma arma de fogo tem, de fato, um equilíbrio psicológico adequado ou se estudou o teste antes porque comprou o teste e agora, ao usar a arma de fogo, a característica psicológica está dissociada. Então, tem havido uma grande turbulência. Eu, honestamente, falo de 2023, ainda não sei direito como me posiciono. Naturalmente, eu vejo isso com muito medo ainda, tá bom? E, finalmente, eu quero fazer para vocês uma conclusão, mas também funciona como um desafio, não é? E até mesmo uma pequena provocação. Parem e pensem. Será que a qualidade de um teste psicológico é totalmente relacionada com a aceitação pelos órgãos de classe e a sua venda aos profissionais? Será que se porque está na prateleira é bom? É mais ou menos essa pergunta que a gente faz. É uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, não apenas como conclusão, mas também uma pequena provocação, de forma que a gente consiga nutrir o nosso intelecto mais ampliado, porque definitivamente nem tudo que é contado conta. Então, eu gostaria que vocês qualitativamente pensassem também nessa pergunta. Com muita felicidade, eu encerro minha participação nesse evento. Foi um evento que, para mim, ele não apenas é pioneiro no que diz respeito ao tema, é muito difícil conseguir trabalhar o tema de psicologia, fazendo interface com avaliação, neuropsicologia e psicometria, mas também a data. Eu sei que nós estamos antes do Carnaval, no Brasil, que naturalmente só começa em março, né? Eu mesmo só começo em março, pelo menos os meus sonhos mais positivos. Então, é com muita felicidade que eu trago para vocês essa palestra. Muito obrigado a todos vocês e, publicamente, quero também agradecer a Luíse, que ela tem sido essencialmente uma pedra fundamental na organização, na gestão desse curso. Se vocês tiverem perguntas, eu vou ser muito grato em poder responder vocês. Espero ter oferecido para vocês um pouquinho de elementos para que o nosso pensamento consiga ampliar um pouquinho mais, não apenas a sua quantidade, mas também a sua qualidade. E, naturalmente, quero encerrar falando novamente sobre o Marcos. Vamos aproveitar esse dia para ficar ao lado de pessoas que nós amamos, pessoas que a gente quer bem. Lembrando que nós estamos aqui hoje e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Muito obrigado para todos, muito obrigado para todas. Vou parar de gravar aqui e agora eu vou responder aqui as perguntas.